a mensagens psicológicas, sociológicas, antropológicas e não a mensagem bíblica. E é, para mim, uma artimanha muito grande de Satanás enfraquecer a igreja de Cristo Jesus. Aliás, existem algumas questões que a gente precisa cuidar um pouquinho. Ultimamente eu tenho observado que se dá mais valor às frases de impacto que um pregador fala e aparece então a foto, isso já até aconteceu comigo, a foto da gente e a frase que a gente falou. E eu tenho batido nisso, que isso pode ser uma pré-anunciação de um humanismo gospel. A gente dá mais valor ao que o pregador fala do que ao que ele prega. E isso é perigoso. Nós usamos, sim, frases de impacto. Nós trabalhamos preparando a mensagem para que, através de algumas frases, firme-se o texto bíblico na nossa mente e no nosso coração. Mas o que me incomoda e me preocupa é que a frase se torne mais importante do que a mensagem bíblica. E eu tenho perguntado para algumas pessoas, a pessoa me manda uma frase de um pregador com a foto e eu digo, o que ele estava pregando? E a pessoa não sabe. Então isso é perigoso, muito perigoso. E essa música que foi cantada agora nos lembra de todo o poder das Sagradas Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada desde Gênesis 1:1, a primeira palavra, até Apocalipse, não é 22, quando a Bíblia termina, e ali nós encontramos tudo o que nós precisamos para vivermos uma vida de piedade, uma vida de consagração. Então abra sua Bíblia comigo no livro de Lamentações, capítulo 3. Esse capítulo Jeremias vai colocar-se agora pessoalmente na história. O capítulo 3 é um convite de Jeremias para que o povo de Judá se arrependa do seu pecado e pare de sofrer, mas ele se coloca agora no texto, ele se coloca na história, porque é ele que viu a aflição. Por isso o capítulo começa, eu sou o homem que viu a angústia, que viu a aflição, que sentiu. Esse ver é sentir, esse ver é tocar, esse ver é também visualizar, esse ver é quase que comer a aflição. É isso que Jeremias tem em mente. Ele está dizendo, eu sou testemunha ocular, eu sou testemunha presencial, eu vivi a aflição de Judá nos dias do cativeiro babilônico. Eu vi Jerusalém destruída. Eu contemplei as pessoas aflitas nas ruas de Jerusalém. Eu vi toda a calamidade existente em Jerusalém e nas terras de Judá. Mas eu também sofro, eu também me aflijo, eu também sinto toda a dor, toda a aflição, todo o sofrimento dessa calamidade. E esse é o lamento do capítulo 3 do livro de Lamentações de Jeremias. Mas aqui ele também vai nos ensinar como nutrirmos uma expectativa na esperança de Deus em meio às depressivas angústias da vida. Mas antes eu quero explicar um pouquinho a diferença entre lamentação e murmuração. Porque muitos de vocês têm passado por mim e dito assim, pastor, mas tem sido tão bom, porque agora eu sei que eu posso lamentar. O Vardy deve estar em reunião agora, o Vardy é o Valdir lá da Palavra da Vida em Atibaia. Ele passou pelo café agora para mim e perguntou assim, o Branco está por aí? Você viu o Branco? Eu falei, estava aqui agora, servindo de café. Aí ele falou, eu vou até ele para fazer uma lamentação do meu quarto. Eu aprendi que eu não posso reclamar mais, então eu vou fazer uma lamentação do meu quarto para o Branco. É isso, essa é a ideia, não é?
A ideia de lidarmos com as dores da vida, lidarmos com os sofrimentos da vida, mas sem murmurarmos. Porque a Bíblia diz para nós não murmurarmos. Está lá na Epístola de Pedro, não é? A sequência de textos que falam de murmuração nos ensinando, façam tudo sem murmuração, sem murmurarem. Então qual que é a diferença? Então vai lá. A murmuração é a verbalização do descontentamento da alma. É a verbalização da ingratidão do coração. A gente murmura quando a gente está descontente, quando a gente está ingrato. E isso é sinal da corrupção do meu coração e do seu coração. E eu vou contar um segredo para vocês que estão aqui, todos vocês que estão pela internet. E eu sei que esse segredo vai espalhar Brasil afora. Eu, pastor Darcy, tenho muito mais facilidade em murmurar do que em lamentar. E eu tenho que pedir perdão todos os dias a Deus, porque o meu coração, a minha alma, é expert em murmurar, em reclamar, em questionar Deus. Pergunta para Denise depois, para Débora, para o Daniel. E eu sou muito mais hábil em murmurar do que em lamentar. E geralmente essa murmuração é acompanhada de palavras roncorosas e de má querência. O que significa isso? É aquela palavra com rancor. A própria palavra, ela já mostra para nós o que é um rancor, ok? Que vem com essa... E a gente cerra os punhos, engrossa a garganta, dá uma fungada no nariz e fala contra a pessoa, contra Deus, contra a situação, contra a circunstância. E é uma palavra de maquerência. Lembra Israel? Com Moisés, no tempo da peregrinação, não é? Do Êxodo, para a terra de Canaã. Seria melhor termos morrido no Egito. Por que você nos trouxe aqui, Moisés? Lembra disso? Esse povo é tão terrível nessa murmuração, tão chato nessa murmuração, que Moisés, ele acaba tomando uma decisão errada diante da palavra de Deus. Deus diz para ele, olha, eu vou dar água para o povo. Vá lá e fale com a pedra, e a pedra vai dar água para esse povo. Eu não tenho dúvida que Moisés deve ter pensado, esse povo já murmura pra caramba, já tem uma má querência horrível, e eu ainda vou lá falar com a pedra, pedrinha, pedrão, do meu coração, dá água para o povão. E aí não sai água nenhuma, o que eu vou fazer? O que esse povo vai fazer comigo? E nós conhecemos a história. Se você não conhece, depois lê lá. Mas a história é a seguinte, ele em vez de falar, ele fende a pedra. E ele fende porque ele sabe que tinha água na pedra. Ele é douto em toda a ciência do Egito. Ele estudou aonde encontrar água no deserto, na ciência do Egito. Ele sabia que determinadas pedras tinham água, e quando fendidas, quando rachadas, quando quebradas, elas vertiam tanto de água, aquilo que cabia dentro dela. Ele não imaginava que iria sair tanta água quanto saiu. Sabe o que aconteceu com Moisés por causa disso? Preguei esse texto outro dia lá na igreja, para que nós aprendamos a não correr o risco de clamar a Deus pela graça dele e Deus dizer assim, chega, não fala mais comigo porque eu não vou te ouvir, já falei para você, você não vai entrar em Canaã. Está lá em Deuteronômio capítulo 3. Quando eu me deparei com esse texto, eu fiquei assustado. E eu falei, eu preciso contar isso para a Igreja Batista de Vila Mariana. Nós não podemos correr o risco de Deus dizer para mim e para você, pare de orar para mim. Eu não vou atender a sua oração. E você não entrará. E ele não entrou.
Mas há um momento em que ele diz, é por causa da murmuração desse povo que isso aconteceu. Porque o povo é chato, rancoroso, malquerente. E fez com que Moisés errasse com Deus. Isso que a murmuração gera. É isso que a murmuração gera. Quando a gente fica murmurando, não é, reclamando, não é, com a maquerência, com o rancor, a gente começa a afetar as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas se irritam ao nosso redor, elas entram em conflito conosco, porque murmuração gera isso. Se você abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 20, você vai ver Jeremias falando disso. Teve um momento que ele murmurou. Ah, mas ele tinha todas as razões do mundo. Até tinha, como a gente pensa. Ah, mas olha só o que o meu marido está fazendo para mim, pastor. Olha a esposa cebolenta que Deus me deu. Como é que eu aguento um negócio desse? Cebola roxa, pastor, sabe aquela que faz chorar até a alma? É isso que a minha esposa é. A gente se enche, não é, de todas as razões do mundo para murmurar. Olha o pai que eu tenho, pastor. O senhor acha que o meu pai... Esse eu tenho um trunfo, não é? Porque eu tive uma mãe mafiosa. Aí quando o cara fala mal do pai e da mãe, fala, não. Você não sabe o que é pai e mãe mafioso. Meu pai, ele tinha o que hoje é conhecido como masculinidade tóxica. Meu pai dizia assim para mim, homem tem que feder, meu filho, porque mulher gosta de homem fedido. Sabe qual foi o primeiro presente que a Denise me deu? Um vidro de perfume. Meu amor, quando você vier me ver, põe isso aqui. Eu e o Daniel ficamos viciados em perfume. A gente gasta um vidro de perfume por semana, né, Daniel? A Denise está fazendo assim, é isso mesmo. Terrível. Não é? A minha necessaire no seminário foi uma sacolinha. E eu tinha na necessaire uma pedra de sabão de coco que era meu shampoo. Um vidro de leite magnésia Philips, que era o meu desodorante. E a pasta Colinos amarela, porque o outro não servia para o meu pai. Aquilo ardia até o cérebro, gente, quando a gente escovava. Aí o camarada já começa a falar, meu pai é bem melhor, né, pastor? Tá vendo? Para de reclamar. Aí a gente vai para a mãe. Como é que é sua mãe? Ah, minha mãe, manda lavar louça, arrumar a cama. A minha mãe também mandava. E quando você não faz, o que acontece? Ah, ela não deixa usar o celular. A minha dava vassourada, cadeirada, garfada e copada. Um dia que eu contei isso numa igreja, lá cumprimentando, o molequinho chegou na frente lá, falou, deixa eu ver. Tive que tirar o terno, arregaçar, ele pôs a mão assim, põe a mão, meu filho, põe a mão nas marcas que eu trago no corpo da dona Lourdes. Hã? Não tem. Hora que melhora, não é isso que está no carro? Hora que melhora, não tem lugar para murmuração. Mas Jeremias murmurou. Ele achava que ele tinha todas as razões da vida dele. Olha lá o versículo 7 do capítulo 20 do livro de Jeremias. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Na verdade, ele está falando que eu fui enganado. Eu fui enganado porque o Senhor é mais forte do que eu. O Senhor me botou nesse enrosco com esse povo. Essa é que é a verdade. Lembra do início do texto de Jeremias? Jeremias, você vai ser um enviado meu. Começa a chorar. Eu não posso de uma criança. E Deus diz, essa é uma criança. Também não precisa concordar. É assim, ele vai tentando sair fora de toda a situação. Porque ele sabe que é um enrosco esse ministério. Pela Igreja Batista de Vila Mariana. Se eu da Igreja Batista de Vila Mariana, eu sou o camarada mais terrível da face da terra. Abençoe, Vila Mariana. Beijo para vocês. Mas é porque a igreja é muito amorosa, carinhosa, sempre foi. Mas há ministérios em que são muito parecidos com o de Jeremias. Eu também não vivo isso com a minha família. A gente tem os nossos enroscos, nossos conflitos, não é? Mas eu também não vivo
o que Jeremias viveu como família. Minha família nunca me traiu. Minha família nunca desconsiderou meu ministério, muito pelo contrário. Minha esposa e meus filhos são companheiros de ministério, são colaboradores de ministério, apoiadores, qualificadores de ministério. Jeremias tem a família dele contra ele, Jeremias tem o povo contra ele. Eu não vivo isso com a minha equipe de ministério pastoral. Nunca ninguém da minha equipe no ministério pastoral me traiu. Jeremias tem auxiliares que o traem, que o ofendem. Ele diz: se vos de escárnio todo dia, cada um deles zombam de mim. É difícil. E ele está reclamando aqui, ele está murmurando. E aí ele diz: porque sempre que falo tenho de gritar e clamar, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Pronto, aqui está a característica da maquerência, do rancor. A palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Essa é sinal de murmuração. Quando a gente fala contra Deus, contra pessoas, isso caracteriza uma murmuração. Rapidamente o coração dele o acusa. O Espírito Santo que habita nele aqui, temporariamente, é diferente, nós ainda temos continuamente. Ele tem também continuado o Espírito Santo nele, mas ele pode perder, como há várias declarações teológicas no Antigo Testamento. Nós não, nós podemos apagar, entristecer, mas perder não. E ele diz: quando pensei, não me lembrarei dele, de Deus, da palavra de Deus, e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente. Pronto. Ele está aqui agora lidando com o pecado dele, da murmuração. Ele está entendendo: eu murmurei, eu estou errado, por isso o meu coração queima. Encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer, e não posso mais fazer isso, não posso mais murmurar. Como é que termina o texto? 11, 12, 13, o Senhor está comigo, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo esquadrinho. Bom, ele mudou. Não, o Senhor não é mais opróbrio, vergonha e engano para mim. Não, o Senhor, Ele está comigo. Olha como é que ele termina essa perícope, esse contexto. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Mudou. O que era opróbrio e ludíbrio, agora o Senhor me livrou. Ah, legal, Jeremias, obrigado, Senhor, por essa história estar aí e eu entender como é que eu lido com a murmuração. Percebeu? Eu começo a murmuração, eu falo contra Deus, eu digo que Deus me persuadiu, na verdade me enganou, não é? Eu já sabia que ia ser assim, mas não tive como fugir, né? Porque afinal de contas o Senhor é Deus. Tua palavra é opróbrio e ludíbrio. Aí ele: opa, meu coração está me acusando. Isso está errado. Isso é pecado. E eu preciso lidar com isso. Ele lida com isso. E ele entende que ele está murmurando, porque no versículo 10 ele diz: porque ouvi a murmuração de muitos. Ele se deixou levar. Lembra que a murmuração começa a infectar o coração da gente. E aí ele lida com isso. Tem também isso no Salmo 31, 13, em Atos 6:1, a reclamação, a murmuração dos gregos, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição da cesta básica da época. E eles reclamam, murmuram contra os apóstolos, a ponto dos apóstolos falaram: ó, para, nós não conseguimos fazer isso mais. Escolher entre vós homens cheios do Espírito Santo, bons, não é? De fé, que assistam às mesas, porque isso está complicando o nosso ministério pastoral. Percebe? Porque eles murmuraram. Então, murmuração é isso.
É a verbalização do descontentamento da alma, da ingratidão do coração, que geralmente é acompanhado de palavras rancorosas e de malquerência. E o exemplo, no contexto que nós estamos estudando de Jeremias, está aí no Jeremias capítulo 20. Mas e lamento? Eu posso lamentar? Pode. Tem um monte de salmos que são classificados no livro de Salmos como salmos de lamento. Lamento do indivíduo, lamento da nação, lamento da comunidade. Lamento, lamento, o tempo inteiro. Nós temos um homem que lamenta o dia do seu nascimento, mas em nenhum momento Jó fala mal de Deus. Nenhum momento. E ele lamenta o dia que ele nasceu, ele lamenta o dia que deram a luz a ele lamenta o homem que falou, nasceu um homem. E lá no final, em 42:7, Deus diz, Jó falou o que era reto diante de mim. Gente, Deus está falando que lamento é reto. Aí eu abro no Salmo 13, e aí vejo o Salmo 13 lamentando. Abre aí comigo. No Salmo 13, é um lamento enorme do coração de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Até quando, Senhor? Até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Isso é um lamento de uma alma que está se sentindo sozinha. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Percebe, ele está perguntando para Deus quanto tempo ele tem que aguentar isso. Abacuque faz a mesma coisa. Até quando, Senhor, eu vou ter que curtir essa maldade, essa frouxidão da lei, essa violência? Isso é lamento. Mas o lamento geralmente é acompanhado com aquilo que eu e você vimos e estamos vendo no livro de Lamentações. Ele é acompanhado sempre com uma expectativa de esperança em Deus. E olha só o que diz o resto do texto do Salmo 13. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, ao meu coração, a minha graça, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Então o que eu faço? Igualzinho Jeremias, ó. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Até quando? É a verbalização da dor da alma. É a verbalização da angústia contida no coração. Mas acompanhado de palavras jeremiadas. Você sabia que tinha essa palavra na língua portuguesa? Nem eu. Nem eu. Jeremiadas. Procurei lá no dicionário de sinônimos a palavra lamento. Dei de cara com a palavra jeremiada. Você pode falar daqui para frente. Vou dar uma jeremiada agora. Nós aqui que estamos aqui sabemos o que é dar uma jeremiada. Não é? Vou jeremiar um pouquinho. Você vai lamentar. É a palavra para lamento na língua portuguesa. Vou ficar ligado agora para ver se algum político fala isso. Ou de pranto. É o que ele está fazendo, o salmista Davi. Mas percebe como ele canta agora ao Senhor? Ele tem expressão de esperança em Deus. Então essa é a diferença de murmuração e lamento. Nós podemos lamentar, gente. Graças ao bom Deus que nós podemos lamentar. Verbalizar em oração a dor da minha alma. Verbalizar em oração a angústia contida no coração. Por muitos anos tiraram isso de nós. Não nos ensinaram isso. Muitas vezes, quando vem um depressivo, um indivíduo com síndrome do pânico, no gabinete fazer aconselhamento, e não são poucos, quando eu digo você pode lamentar,
Ora ao Senhor colocando a dor da sua alma. Eu posso? Pode. Você não pode, você deve fazer isso. O Senhor diz para você trazer isso a Ele. Isso tira um peso do depressivo, isso tira um peso do camarada que tem diagnóstico de síndrome do pânico. Isso tira um peso dessa gente que está pesarosa porque pessoas dizem para elas, você não pode lamentar, isso é ingratidão. Não é. Você não pode murmurar. Lamentar, Deus diz, pode lamentar. E lamento para mim é coisa reta, diz ele em Jó 42, 7. Então essa é a diferença. Então por isso que o Vard falou para mim, vou lamentar junto ao branco sobre o meu quarto. Vai pôr a dor da alma dele, porque quem sabe o chuveiro não funcionou direito. Não é? Então você vai lamentar. Branco, é tão bom estar aqui. Uma delícia esse lugar. E eu sei que você quer nos atender muito bem, Branco, porque isso é o que você faz. Então, diante de toda essa situação que é verdade na sua vida, você poderia dar uma olhadinha para mim no chuveiro do quarto? Você lamenta. Como é que é a murmuração? Ô, Branco, quantos anos faz que você vem aqui, Paulinha? 11 anos que eu venho aqui, Paulinha. Você me bota num... desculpa, Branco. 11 anos que eu venho com a Gorete, com a Paulinha aqui. E você me bota nesse quarto com um chuveiro que não funciona, Branco. Ô, Branco. Isso é murmuração. Você percebe que eu estou com palavras rancorosas, com palavra de maquerência, falando já mal do indivíduo. Essa é a diferença entre murmuração e lamentação. Mas vamos continuar aprendendo com Jeremias, com o Senhor nosso Deus que inspirou esse homem para deixar esse livro que é a palavra de Deus, para que eu e você agora no século 21 aprendamos um pouco mais sobre lamento e a expressiva esperança em Deus em meio às depressivas aflições da vida. Mas vamos orar antes, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Querido Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra é tão clara, como cantada há poucos instantes atrás, é inspirada, ela é verdadeira, ela é a regra de fé e prática das nossas vidas. Precisa ser assim, Senhor, principalmente na prática do nosso dia a dia. E eu te dou graça, Senhor, porque nós encontramos na Tua palavra tudo o que precisamos para vivermos uma vida de piedade, uma vida de santidade, uma vida em que os nossos relacionamentos interpessoais, comunitários, eclesiásticos, glorifiquem ao Senhor. Vivemos uma vida, Senhor, em que o meu coração e a minha alma, quando estão dolorosos e doloridos, eu posso colocá-los, Senhor, diante de Ti, derramar o meu coração, como a Tua palavra diz nos Salmos, e esperar em Ti. Como o Senhor é bom em permitir que eu adentre ao trono da graça e encontre ali, Senhor, socorro presente para tempo oportuno. Obrigado, Senhor. Obrigado porque isso é possível através da salvação que temos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradeço, Senhor Jesus, por ter morrido em nosso lugar, por ter pago o preço em nosso lugar. Recebe então, Senhor, toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor. E reconhecemos que também por meio da cruz de Jesus, temos a alegria, temos o privilégio, o benefício de termos o Espírito Santo vivendo em nós. Ajuda-nos a honrá-lo, Senhor, por isso. E rogamos a Ti, Espírito Santo de Deus, que agora o Senhor ilumine as nossas mentes,
também oriente os nossos corações, porque não conseguimos, não conseguiremos, jamais poderemos aprender a tua palavra se o Senhor que a inspirou não nos orientar em entendimento e em aplicação. Por isso rendemos o nosso espírito às tuas mãos, Espírito Santo de Deus. Para que tudo isso aconteça, eu peço perdão pelos meus pecados, pelos nossos pecados aqui. Lava-nos com a tua graça mais uma vez. Quem somos nós para usufruirmos de tão grande privilégio agora? É pela graça. E por isso queremos que o Senhor seja honrado e glorificado e exaltado em todo esse momento. É a tua palavra que nós vamos estudar. Por isso não permita que nada em mim, Senhor, desvie, atrapalhe, macule, manche o bom entendimento das Sagradas Escrituras agora. Usa-me apenas como instrumento nas tuas mãos. E mais uma vez, eu rogo que o Senhor fale ao meu coração e ao coração de todos nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos olhar aí para a verdade do capítulo 3. Nutrindo-se da esperança em Deus em meio às angústias pessoais da vida. Jeremias se coloca agora na história e ele diz: eu sou o homem que viu aflição, eu é que ando em trevas, eu é que de contínuo todo dia sou afligido, é a minha carne que envelhece, é a minha pele que envelhece, os meus ossos que despedaçam-se. Ele está agora vivendo a angústia que ele até então contemplara em Jerusalém. Então quais são essas angústias? Ele diz, é uma angústia dilacerante, que arranca pedaço da minha alma, do meu coração, do meu espírito. Olha só o que ele diz. Eu sou o homem que viu a aflição, pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas, e não na luz. Trevas no Antigo Testamento e na Bíblia sempre está ligado a momentos difíceis, de aflição, de angústia. Lembra? Quando Jesus toma os nossos pecados e Ele está pagando por mim e por você, o que acontece? Trevas, trevas. Lembra o que diz o Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Trevas, a palavra sombra é treva, é lugar de escuridão. Isso deve ser entendido por mim e por você como um momento de sofrimento, de aflição, de angústia, de dor da alma. Deveras ele envolveu contra a minha mão e de contínuo todo dia esse indivíduo está vivendo a aflição, todo dia ele está vivendo a angústia, não há dia em que ele tenha uma folga disso. Quando a gente trata de depressão, num aconselhamento, é exatamente isso que a gente encontra. A pessoa diz, eu não tenho dia que não me alegre. Eu só vejo tristeza, eu só vejo aflição. Eu não tenho um dia que eu possa me alegrar. Todo dia eu estou em aflição. Olha só o que ele fala ainda. Fez envelhecer a minha carne, a minha pele, despedaçou os meus ossos. Parece que a gente ouve hoje pessoas com diagnóstico de depressão assim. Exatamente assim. Se você já teve depressão, você vai se identificar com linha por linha do capítulo 3. Eu já tive. E eu me identifico com essas trevas, eu me identifico com esse todo dia triste, eu me identifico com uma carne que foi envelhecida, dilacerada, uma pele que é envelhecida, um osso que dói. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Eu me identifico com essa sensação de um ambiente ruim, de um ambiente cinzento, de um ambiente de veneno e de dor. Eu me identifico, não é, com esse habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Aliás,
Quando as pessoas vão lidando com depressão e a depressão vai realmente tomando conta da gente, o que se sente é isso, que eu estou morto-vivo, sou um zumbi na minha vida. Não é isso que a depressão faz com a gente? É exatamente isso. Nós todos vivemos estados depressivos todos os dias. Você tem em algum momento do dia um estado depressivo. Saiba disso, todos nós. Você vai perceber que mesmo nesse lugar paradisíaco, não é? Nesse lugar maravilhoso, com águas a 40 graus centígrados na piscina, com uma sauna maravilhosa, não é? Com companheiros de Deus na sauna. Ontem eu tomei sauna, não é? Com Thomas Schneider, Marcos Mota. Olha que lugar espiritual estava lá. Eu quase falei, Senhor, deixa a gente fazer uma tenda e ficar por aqui sempre. Mesmo num lugar assim, a gente tem estado depressivo. Algo nos entristece, algo nos definha, alguma palavra que alguém diz machuca a gente. Ou isso só acontece comigo, com a Denise e com meus filhos aqui. Percebe? Só que nós não podemos deixar que isso tome conta. Que isso venha tomando conta e me enlace. O que Jeremias está dizendo, olha, a situação aqui é tão ruim, tão dolorosa, que eu acabei cedendo. Eu acabei cedendo. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Algumas vezes, quando eu lidei com depressão, em aconselhamento, e eu me lembro do meu pai, quando ele teve depressão, o meu pai dizia, tem um negócio na minha mente que não me permite pensar o correto, tem um negócio, é como se fosse um lenço na minha mente que não me permite pensar o correto, ser como de um muro, e já não posso sair. As pessoas com depressão precisam ser amadas, cercadas de esperança, de paciência, de longanimidade, porque elas sentem isso também, ó. Até quando clamo, ou ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Essa é a sensação de uma pessoa em profunda tristeza. Parece que Deus nem ouve a minha oração. Isso não é verdade. Isso é sensação. Se você abrir a sua Bíblia em Salmo 18, olha só o que diz o Salmo 18. A própria palavra de Deus dizendo. Então, na verdade, nós estamos lendo as impressões falhas de uma pessoa em profunda tristeza. Porque o Salmo 18, ele diz o seguinte para nós, no versículo 6. Na minha angústia, palavra para aflição, para sofrimento também. Invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então é a sensação que a gente tem, Deus não está ouvindo a minha oração. Já teve essa sensação? Quando você estava muito triste, que Deus parece que não ouve a sua oração? E aí a gente acaba tomando até uma decisão, não vou orar mais. É tudo que o diabo quer. Para pisar mais ainda na gente. Eu não vou orar mais porque Deus não ouve a minha oração. Mas não é verdade isso. Isso é a sensação de um depressivo, de um camarada em entristecimento total, de um indivíduo que está lidando com uma tristeza profunda, uma aflição profunda. É verdade que ele não tinha nada aqui de culpa nacional, comunitária. Ele até falou, não continuem pecando, mas o povo continuou pecando. Então Deus se voltou contra o povo, veio tristeza. É só a gente se voltar contra Deus e perder a luz de Deus sobre nós, que o que a gente vai sentir é isso. Não tem jeito. E ele está agora sentindo, não porque ele decidiu, mas porque o povo decidiu, a comunidade decidiu, sua família decidiu. E ele sofre também. E ele diz, olha, a sensação que eu tenho que ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Ele vai mudar isso. Já vou contar o restante
da mensagem, igual aqueles filmes que você vê o final para depois entender todo o contexto. Olha o versículo 57 do capítulo 3. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste, não temas. Só para você ver como é uma sensação. E o salmista, não é? Lá no Salmo 18, Davi, ele diz assim, eu invoquei, e ele do seu templo ouviu o meu clamor, a minha voz, lhe penetrou os ouvidos. Penetrar os ouvidos é uma palavra na língua original que Deus está ouvindo com muita atenção. Ele está interagindo com a minha oração. Entendi. Eu sei que é assim, porque eu sei todas as coisas. Eu sei o que está no seu coração, porque eu sou Deus onisciente. E olha agora o versículo 16 do Salmo 18. Do alto me estendeu ele a mão, e me tomou, e tirou-me de muitas águas. Muitas águas também é uma expressão veterotestamentária do Antigo Testamento que aponta para turbulência, aflição, muitas águas. Então, quando Jeremias diz, até quando oro e grito, ele não admite a minha oração, é uma sensação do depressivo, do entristecido, do indivíduo que está em intenso sofrimento. Por isso é dilacerante. Ela também é amargosa. Já percebeu que quando a gente está muito triste, preocupado, ansioso, amarga a boca? Já percebeu isso? A gente fica amargo de alma e amargo de corpo. Não é assim? Olha só o que ele diz no versículo 15. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Absinto é algo muito amargo. Como é que é o nome? É gariroba que chama aqui? Gariroba. Será que vai ter guariroba? Será que vai ter guariroba aqui esses dias? Experimenta guariroba se tiver. É que aqui eles dão um jeito de esse negócio ficar gostoso. Eu gosto quando tem guariroba aqui. Mas nós já comemos um negocinho meio amargo esses dias aqui, acho que foi na segunda-feira, que era o jiló. Essas são frutas absintas, que têm um amargo. Não é? Almeirão. Sua mãe já deu almeirão para você? A minha mãe, eu não sei, ela tem uns negócios na cabeça, era mafiosa. Ela falava, não, tem que comer almeirão. E ela tocava almeirão no prato da gente. Você lembra disso, Douglas? O Douglas chorava, virava as perninhas para cima, assim, não quero, não quero. E minha mãe falava, vai comer, menino. E era cru, só tinha um solzinho, olhinho. A gente ia comendo aquele almeirão, assim, aquilo ia amargando até o cérebro da gente. Não come para ver. Não comesse para ver o amargo que você ia sentir. A alma absinta da minha mãe. Isso é amargo. Meu pai, quando comia, falava, pai, como é que você consegue comer almeirão? Ele falava assim, amargo já basta a vida, meu filho, come e vamos embora. Então ele refletia, não é teologicamente para nós, amargo já basta a vida, vamos embora. Sabe por que ele está falando isso? Porque tristeza, aflição traz amargor na alma e no corpo. E ele está revelando para nós. Através disso, através dessa expressão, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. A ideia aqui é que a tristeza é tanta que a sensação que ele tem na boca é a sensação de dentes quebrados. Sabe, aquela boca amarga, pesada, por causa da tristeza. Cobrir de cinza é uma outra expressão na Bíblia, que significa profunda tristeza, pranto enorme. Afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória. Não tenho mais nada a oferecer. Como também a minha esperança no Senhor. Opa, aqui começa de novo uma impressão ruim de Jeremias. Jeremias, como é que você diz isso, filho? Que a sua esperança no Senhor
já era, pereceu. Mas isso é o indivíduo que lamenta, o indivíduo que põe o coração dele para fora e diz: é isso que eu sinto, Senhor. Eu sinto que já era a minha esperança em Ti. Mas será que ele continua pensando assim? Vamos ver já já. Mas pode ser que você e eu já tenhamos passado por isso, ou passaremos por isso. A situação vai ser tão difícil, tão dolorosa, tão calamitosa, nas áreas que vocês mais imaginarem. Estou vendo alguns jovens aqui que ainda devem estar aí cursando ensino médio, faculdade. A gente tem professor que é absinto para a gente, essa pedrinha na boca da gente. Terrível. Eu tinha um professor de matemática aplicada, matemática não aplicada, a matemática que assassina, tudo quanto era matemática. Eu fiz um curso técnico, então era tudo, cálculo daqui, cálculo de lá. E esse cara se chamava Renatão. Parecia o Frankenstein. Aí quando eu fui chamado para o ministério, numa peça de teatro que conta a história do seu Haroldo Heimer. A minha mãe estava atrás de mim orando: Senhor, não deixa meu filho levantar, em nome de Jesus. Aí Deus falou: minha filha, você pode clamar em nome de Jesus, mas Jesus está aqui do meu lado e Ele concorda comigo, Ele vai levantar. Quando ela abriu os olhos, eu estava em pé, indo lá para frente. O meu pai falava: aleluia, Senhor, eu quero esse homem no ministério. E eu entreguei a minha vida ao Senhor e disse: eu vou, Senhor, eu vou para onde tiver que ir. E eu cheguei, depois desse dia, falei para os meus pais: eu não vou mais estudar no ITA. Eu estava me preparando para estudar no ITA, no Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Falei: não vou mais para o ITA, pai. Meu pai: yes! Eu sei para onde você vai. A minha mãe já disse assim: pensa bem. Mas ela era uma crente fiel. Eu aprendi a amar a igreja de Cristo Jesus com a minha mãe. Ela tornava o domingo em casa um dia muito especial. E o Douglas acho que lembra de a gente ter ido para a igreja algumas vezes debaixo de chuva, de frio, não é? Porque ela falava: hoje é dia do Senhor, nós vamos para a igreja. Mas ela tinha lá os seus receios. E eu cheguei lá no colégio, cheio de fé, de amor ao Senhor. Vou para o ministério. Vou ser pastor. Isso chegou aos ouvidos do Renatão. Essas pedrinhas na minha boca de matemática. E ele estava começando uma matéria nova, chamava Identidade Matemática. Eu perdi a minha identidade no exercício. Já não sabia mais quem eu era. Eu sei que era, eu mais ou menos lembro que era uma coisa assim, ó, começava numa equação desse tamanho, tomava a lousa inteira, terminava numa equação desse tamanho. Tinha que terminar numa equação desse tamanho. O meu exercício não terminou numa equação desse tamanho, eu precisei de outra lousa, e eu não chegava naquela equação. Aí ele falou: pode parar. Eu parei. E ele disse bem assim: ó, vocês que fazem faculdade, estudam em colégio, hein? Ele disse bem assim: aqui, gente, um homem de Deus fazendo coisas do capeta na lousa. Eu só não pulei no pescoço dele, porque eu tinha acabado de voltar do acampamento, e tinha o culto da fogueira, eu tinha entregado minha vida lá, e aquilo ainda estava forte, porque se fosse uns 2 meses depois, ele ia ver só. A gente tem essas coisas, não tem? A gente tem professores que nos perseguem, líderes no trabalho que nos perseguem. Eu já tive que orar constantemente com indivíduos, chorando, por causa de pedrinhas na boca no trabalho, de líderes que apurriam dia após dia. A gente tem essas coisas também.
E também uma angústia solitária. A sensação é que a gente sofre sozinho, não é? Nem o pastor me entende. Aliás, nem acho o pastor. Eu recebi um WhatsApp, ontem, de um membro da igreja. Pastor, onde você está? Eu falei, eu estou em Goiás, em Caldas Novas. Aí vem o textão, o que está acontecendo? Aí eu estou orando por você, posso enviar o pastor? A Darley, pensei no nome do Andy aqui, mas tudo bem. O pastor a Darley, é que o Valdir, semana passada o pastor a Darley pregou lá em Atibaia, na Palavra da Vida. Bom pregador, só que ele é baixinho assim, ó, careca, e tem uma barba pontuda. Parece um duende. Aí o Vardir, meu amigo, ele chega na segunda-feira, pô, Darcy, você não pôde pregar lá pra gente, mandou um duende falar a palavra da vida. Agora já está no Brasil inteiro, a gente aí que está ouvindo o pastor Darley. Não conta, deixa que eu conto para ele quando eu chegar aí. Aí eu falei para o membro da igreja, posso pedir para o pastor Darley? Porque eu estou longe. O pastor não está lá para atender. Eu queria muito atender pessoalmente, visitar, chorar com eles, mas eu não posso, eu estou longe. Às vezes o pastor não vai estar acessível, gente. Seu pai não vai estar acessível. Sua mãe não vai estar acessível. Seus filhos não estarão acessíveis. Seus irmãos em Cristo não estarão acessíveis. E agora, com quem eu conto? A sensação é dessa solidão, da mais profunda cova. Senhor, invoquei o teu nome. Sabe o que é mais profunda cova? É sozinho, na escuridão, na aflição, na angústia. Ai, graças a Deus que existe. Lamentações 3, 21, 22, 23, 32. Olha só o que ele diz. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Logo depois que ele diz, lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto, do veneno. Minha alma continuamente os recorda, se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí, Jeremias ensina que a gente tem que nutrir-se da esperança no amor leal de Deus, em meio às angústias da vida. O pastor pode não estar perto de você. Seus pais podem não estar perto de vocês. Podem até não atenderem o seu telefone. Não responderem a sua mensagem do WhatsApp. Mas há um Deus que diz assim sobre ele. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Duas explicações rápidas para você entender. Quando você lê, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, a palavra misericórdia é a palavra hesed. Lembra de ontem? Amor leal de Deus. O amor leal do Senhor é a causa de eu não ser consumido, porque as suas compaixões. Puxa uma flecha aí, pode escrever na Bíblia, olha aqui como é que fica a minha Bíblia, não é pecado não, se fosse eu já tinha sido fulminado. Às vezes eu escrevo tão ruim na Bíblia que eu nem sei o que escrevi. Mas pode escrever, puxa uma flechinha aí, põe, primeira misericórdia, hesed, H-E-S-E-D. A segunda, que significa amor leal. A segunda palavra misericórdia do versículo 22 é raham, R-A-H-A-M, que significa compaixão. Sabe o que é compaixão? É sentir o que eu sinto. É se identificar pessoalmente com a minha dor. Só Deus tem essa capacidade, só Deus. Outro dia eu fui visitar uma senhora que perdeu o filho. Estava muito triste, muito triste. E ela sempre pediu para que eu cantasse na igreja, na oração. E eu fui lá visitá-la. E ela estava muito triste, porque perdeu o filho. E eu disse a ela, eu não sei o que a senhora está sentindo, porque eu não perdi um filho.
E no fundo, eu pensei, espero nunca ter que perder para ter que sentir o que ela sentiu. Porque deve ser uma coisa muito difícil. E eu tenho algumas ovelhas que perderam filhos. Mas eu pude dizer para ela, mas eu sei de alguém que sabe o que a senhora sente. Porque ele perdeu o filho dele. E eu perguntei, a senhora sabe de quem eu estou falando? E ela disse, eu sei, pastor. De quem é? De quem é? E ela disse, do meu Deus. E ela falou, eu sei que ele perdeu Jesus na cruz. Por amor a mim, não é? Falei, é. O filho dela é crente, está no céu, em Cristo Jesus. Eu falei, seu filho, amado, está lá no céu. Está curtindo a glória celestial. Uma glória que nós vamos curtir, logo, logo. Mas o Deus que a senhora serve, que eu sirvo, Ele sabe. Ele é compassivo com a senhora, porque Ele perdeu o filho dele. Quando você perdeu um pai e uma mãe, Ele também sabe. Porque Jesus, quando está sendo crucificado, Ele fala para João, está aí a tua mãe, João. E fala para Maria, está aí teu filho, Maria. Sabe por quê? Porque o pai dele tinha morrido. José tinha morrido e Jesus, por causa da cultura em que ele vivia, ele tinha que deixar a mãe dele aos cuidados de alguém. E a cultura falava, ou deixa para o próximo irmão seu, que está logo depois de você, ou para o teu amigo mais íntimo. Ele deixou para o apóstolo mais íntimo. Aquele apóstolo que se reclina no peito dele. João, o único que estava lá, é tão íntimo de Jesus que é o único que encara os perigos da crucificação e vai lá para o Monte da Caveira. Que está lá ainda, está lá em Israel, a gente vai no Monte da Caveira lá. E ele estava lá. Então ele sabe o que é perder um pai, uma mãe, e o que é perder um filho. Percebe quem é esse Deus? Por isso ele diz, Ele é compassivo. Que dor Deus não pode suportar? Sabe o que diz 2 Coríntios 1:3? Que Deus é Deus de toda a consolação. Não há nada que Ele não possa consolar. Por isso diz, toda consolação. Não há nada que Deus não possa consolar. Marquinho, muda o slide, por favor, querido. Isso, estamos nesse aí. Então você precisa nutrir-se da esperança nesse amor leal de Deus. Eu os amo lealmente. E esse amor que eu tenho por vocês não se consome. E a compaixão que esse amor me faz ter por vocês não tem fim. Renovam-se a cada manhã. Quer ver que coisa linda? Pega o texto do 23, renovam-se a cada manhã, e joga ele ao prisma do texto 3, do versículo 3, ó. Deveras ele volveu contra mim a mão, de contínuo todo dia eu sofro, mas de contínuo todo dia o amor leal de Deus e a compaixão de Deus se renovam. Olha que coisa fantástica. Pegaram aqui o que eu fiz? Renovam-se a cada manhã, está fazendo contraposição ao sofrimento que ele fala no versículo 3, de contínuo todo dia eu sofro. Deus está dizendo agora para nós, de contínuo todo dia, eu renovo a favor de vocês o meu amor leal e a minha compaixão. Basta-nos, não é verdade? Basta-nos. E precisamos aprender a nutrirmos da esperança na suficiência do conforto de Deus em meio às angústias da vida. Eu não tinha como consolar essa minha ovelhinha, porque eu não perdi um filho. No fundo, quando eu fui para a casa dela, eu nem sabia o que eu ia falar. Eu entrei na casa dela orando, Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. Eu não sei o que eu vou falar para ela. Eu estou vindo aqui para orar com ela. Mas eu sei que ela espera que seja falada alguma coisa. O que eu falo? E aí, então, o Senhor tem misericórdia desse pobre homem chamado pastor Darcy e diz, use a minha vida. Use o que eu sou para cada um de vocês. Use a minha compaixão a favor. É Ele que conforta. Eu não precisei falar mais nada.
Quando eu disse a ela que eu sabia alguém que se compadecia dela e ela disse que era Deus, acabou ali a nossa conversa. Está consolada, está confortada. Oramos, aí ela fez um café delicioso, com bolachas deliciosas que ela tinha preparado para o pastor. Entende? Porque é Ele que consola, não fui eu. Eu nem sabia o que falar. Eu confesso para vocês, eu entrei sem poder nenhum, porta dentro da casa dela, clamando a Deus, o que eu faço, Senhor? O que eu faço? E Deus disse, deixa comigo, meu filho. Que bom que você não sabe o que fazer, porque eu escolho as coisas que não são do mundo para fazer alguma coisa. E ele disse, pode deixar comigo, que eu sei o que eu devo fazer. E eu vou usar você apenas como instrumento vocal para o coração da minha ovelha. E ele consolou, e ele confortou. Por quê? Porque a porção dela é o Senhor. Olha o que diz o versículo 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele. Para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Isso em silêncio. Espera. Confia. Aguarda. Pense e saiba que Deus está no controle. E o último já falei. Nutra-se da esperançosa atenção amorosa de Deus em meio às angústias da vida. Deus está atento. Por isso que ele termina dizendo, de mim te aproximaste, no dia em que te invoquei, disseste, não temas. Guarda isso para você, quando você estiver em sofrimento. Quando você estiver lá na mais profunda cova e orar ao Senhor, lembre que o Senhor ouve a nossa oração. Por isso ele diz, ouviste a minha voz. Não escondas o ouvido aos meus lamentos e ao meu clamor. De mim te aproximaste e disseste, não temas. Quero terminar com duas frases de um bom batista hoje. Batistão, da Igreja Batista em Londres, Tabernáculo de Londres. O homem era tão bom que os camaradas iam oceano adentro, transpunham o oceano para ouvir a mensagem desse homem chamado Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores. E não sei se vocês sabem, Spurgeon sofria com uma depressão continuada. Sabia disso? Era um deprimido. Ele lutava com a depressão. Ele conta isso na biografia dele. Mas ele aprendia com as palavras de Deus, com as sagradas escrituras. E ele tem duas frases muito interessantes que lidam com depressão. A primeira é essa: as piores formas de depressão são curadas quando as escrituras são cridas. Que verdade. E a segunda é, aqueles que mergulham no mar das aflições trazem pérolas raras para cima. Aliás, tem um texto em Lamentações 3, em que Jeremias diz, o Senhor, Ele não nos aflige sem propósitos. Puxa, onde está aqui? Mas a ideia é, o Senhor não nos aflige sem propósito. Ele tem um propósito. Está aí no texto, depois eu acho e mostro para você. 33, obrigado. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus sempre tem um ensino maior para nos dar. O 32 tem a ver com isso. Pois ainda que entristeça alguém, usará de raham, compaixão, segundo a grandeza do seu hesed, amor leal, porque ele não aflige sem propósito. Creia nisso e vamos em frente. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Querido Pai Celestial, te agradeço muito
por toda a tua palavra de consolo, conforto e ânimo aos nossos corações. Nós temos ciência, Senhor, que estamos passando e passaremos por aflições e angústias. Muitas delas por causa da nossa própria corrupção, muitas delas por causa da corrupção da comunidade em qual vivemos, seja família, igreja, cidade. Muitas vezes, Senhor, por causa da corrupção da nação em que vivemos. Mas de uma coisa estamos certos, que mesmo que a tristeza nos acompanhe dia a dia, as tuas lealdades e as tuas compaixões se renovam a nosso favor, manhã após manhã. Seja louvado por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, gente. Obrigado, pastor.